Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Estou feliz hoje de estar aqui com os irmãos, mais uma vez reunidos, orando e participando desse culto, a qual já foi louvado e exaltado o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar, nesse segundo domingo, sobre o tema idolatria e suas raízes profundas. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 de João, o nosso tema, 1 de João. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 5. Peço que você preste bastante atenção para que você não perca nos versículos bíblicos. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: sabemos que todos somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e que nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você está no verdadeiro? Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Pegue sua Bíblia, levante-la para o céu como de costume. Fala assim comigo: Senhor Jesus, desvenda nossos olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. Pode sentar e aplaudir e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, eu não sei aonde essa palavra vai chegar, aonde esse CD vai ser enviado, aonde essa palavra, que ela não pode voltar vazia, vai alcançar, mas uma coisa eu sei: nós estamos arrebatando almas como do fogo, como diz a epístola Judas. E agora nós estamos lendo a epístola de João, à igreja, falando aos crentes e dizendo que este perigo pode acontecer dentro de uma igreja. Quando eu estava meditando nessa passagem, quando eu estava lendo esse recado de Deus, eu me surpreendi e falei: poxa, para mim eu já estava livre da idolatria. E Deus falou: não. Aqui na epístola de João fala: filhinhos, versículo 21, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, a idolatria pode estar no meio de uma igreja evangélica. A idolatria pode estar dentro de um lar evangélico. A idolatria pode estar dentro de um trabalho de um evangélico. A idolatria pode estar disfarçada, camuflada no seu dia a dia, passando por desapercebido. Então, a minha oração, a oração do apóstolo nessa noite, é que Deus ilumine os nossos olhos. É que Deus abra o nosso entendimento, nos dê discernimento de espírito e conhecimento espiritual para entender a verdade de Deus. Aí você me diz: mas o senhor poderia definir o que é idolatria? Idolatria é uma afronta a Deus que desencadeia juízo para quem o pratica, pois é abominável e traz maldição. E uma palavra aqui muito interessante de João para nós essa noite é que ele diz assim: guardai-vos. A palavra-chave desse versículo é guardai-vos. Ou seja, você tem que se isolar, se separar. Você tem que se preservar da idolatria. Daqui a pouco você vai entender por quê.
Mas veja outra definição, outra palavra dada, desta vez pelo apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Voltando aqui um pouquinho. Olha o que diz a palavra. Capítulo 10, 1 Coríntios, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja, há uma recomendação por João, à igreja. Olha, guardai-vos. Agora, apóstolo São Paulo fala também o mesmo recado de Deus para a igreja dos crentes em Coríntios. Ele diz assim, versículo 14: amados, fugi da idolatria. Você tem que se guardar e você tem que fugir. Então você vê que eu não estou criando um assunto. Eu não estou inventando uma ideia. Eu estou mostrando para você algo que sempre esteve aqui, mas que na realidade não é interesse das lideranças evangélicas trazerem para a igreja. Por quê? Porque nós estamos num país místico. Nós estamos num país, se você viajar em alguns estados, geralmente quem vem aqui no Brasil, quem vem de fora, de outros países, sempre se depara com pedrinhas, sempre se depara com lembrancinhas como Cristo Redentor, símbolos de idolatria, símbolos de paganismo, para levar de recordação que na realidade vai trazer juízo e abominação àquela vida. Porque idolatria é abominável aos olhos de Deus. Então, você há de convir comigo, veja, em Isaías capítulo 2, versículo 8. Isaías, vamos ver aqui o que diz o profeta Isaías, no capítulo 2, do 8 ao 18. Isaías 2, capítulo 8, capítulo 2, do 8 ao 18. Diz assim, acharam? Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra de suas mãos, diante daquilo que fabricam com seus dedos. E o povo se abate, e os nobres se humilham, portanto não lhes perdoará. A gente que se humilha diante dessas coisas, irmão. Entra nas rochas, esconda-te no pó, no terror do Senhor e da glória de sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos e sua altivez será humilhada. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbos e altivos, contra todos que se exaltam, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra todas as torres altas, e contra todos os muros fortificados, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos desaparecerão. Amém, irmãos? Todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então, irmãos, é o recado de Deus para nós, já mostrando que a idolatria,
ela é uma força, tá? Que ela é mantida por pessoas que são, na realidade, altivas, pessoas que são soberbas e até pessoas que são nobres. Ou seja, tem uma condição financeira elevada. Vai você desafiar a idolatria contra os poderosos para você ver. Hoje eles têm canal de televisão, emissora de rádio, para propagar essa imundícia. E há pessoas que se alimentam desse vômito. Porque idolatria traz juízo de Deus, retenção às bênçãos do Senhor, juízo do Todo-Poderoso. Vamos ler outro versículo, capítulo 20, do 13 ao 18. Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20, do 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. 20, do 13 ao 18, diz assim: Mas a casa de Israel se rebelou contra mim. No deserto não andaram nos meus estatutos, e rejeitaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. Profanaram grandemente meus sábados, e disse que derramaria sobre eles o meu furor, no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. Contudo, eu os levantei a minha mão contra eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, o qual manda leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após seus ídolos. No obstante, os meus olhos lhes perdoou, e eu os destruí, nem os consumi no deserto. Então veja. Verso 18. Presta atenção, gente. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com seus ídolos. Agora você entende o que João, na primeira epístola, ele diz para que você deva guardar, se guardar. Agora você entende. Porque na realidade, idolatria, versículo 18, é uma contaminação. Está dando para você entender? Pastor, e ela contamina em que sentido? De pai para filho. De pai para filho. Fica guardado naquela casa aquela estatueta. Fica guardado naquela casa aquele crucifixo. Fica guardado em casa aquele pé de coelho. Fica guardado em casa aquela carinha de anjo barroco. Fica guardado em casa aquela nota de dólar antigo dentro da carteira para dar prosperidade. Fica guardado uma série de idolatrias, objetos abomináveis a Deus, que na realidade contaminam e pior, passam de pai para filho. Então você precisa entender que isso custou, segundo Ezequiel capítulo 20, que nós lemos agora, a vida daqueles que iam entrar na terra prometida. Assim também como a idolatria pode nos custar a nossa vida na terra que Deus nos prometeu. Você está entendendo agora?
Deus nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Hoje, para nós, isso é profético. Isso fala de quê? Da nossa Canaã espiritual. Agora, para que você possa entrar, você não pode ter ídolos. E pior, você não pode trazer aquela idolatria que tem se perpetuado às gerações. Então vamos continuar lendo. Ezequiel, capítulo 36, vou falar bem pousado para todo mundo entender. Ezequiel 36, do 25 ao 38. Ezequiel 36, do 25 ao 38. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Quantos foram aqui aspergidos aqui? Levanta a mão e diz glória a Deus. Então você já está purificado, irmão. Então diz aqui, continuando: e dar-se-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vos serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Glória a Deus. Aleluia. Multiplicarei o fruto das árvores, e a novidade do campo, para que nunca mais recebais opróbrio da fome entre os gentios. Eu recebo isso. Aleluia. Aleluia, Deus. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo de vós mesmos, e das vossas iniquidades, e das vossas abominações. 32, diz assim: e não por amor de vós, que eu faço isso, diz o Senhor Deus, notório vos seja, envergonhai-vos, e confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de toda a vossa iniquidade, então fareis com que sejam habitadas as cidades, e sejam edificados os lugares devastados, e a terra assolada será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão que os gentios que tiverem ficado ao redor de vós, e que eu, o Senhor, tenho reedificado, e as cidades destruídas e plantado, que estavam devastados, eu, o Senhor, o disse, eu farei. Assim diz o Senhor Deus: ainda por isso serei solicitado pela casa de Israel, ele o faça. Multiplicarei os homens como um rebanho, e como rebanho santificado, e como rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades, assim as cidades desertas se encherão de rebanho e de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Amém. Irmão, você é purificado das suas imundícias. Tirou a idolatria, é só vitória. É só bênção. E o que mais um pastor, eu digo pastor, pessoa que tem compromisso com Deus, que mais um pastor pode desejar para o seu rebanho? Bênção, vitória, prosperidade, graça, poder do Espírito Santo. Você vê que pastor recebeu uma vitória, Deus me abençoou, tá bom, a paz do Senhor, entra aí, glória a Deus, que foi? Não, nada, Cátia, amém, nada não, glória a Deus, eu torço com a tua vitória. Mas tudo isso tem um começo.
começo, tudo isso tem um processo, tudo isso tem vias. E como começa isso, pastor? Isso começa no versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Amém. Rabanjou que é viaster que nai. Chamando como a nabachária. Diga assim, eu fui purificado de toda a minha imundícia. Desde o dia que eu fui aspergido. Glória a Deus. Bate palma para o Senhor. Bate palma para Jesus, irmão. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26. Deuteronômio lá atrás. Segunda lei. Deuteronômio capítulo 7, 26. Deuteronômio 7, 26. Todos acharam? Vamos lá rapidinho. Não porás, pois, abominação aonde? Em tua casa, para que não sejas anátema ou maldito, assim como ela de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Não porás, pois, abominação na tua casa. Ah, pastor, mas é tão bonitinho aquele anjinho assim com a cara de neném, assim eu coloco na parede, né, de gesso. Ah, pastor, é tão bonitinho assim, quando passa o vento, aquelas pedras começam a bater, aí dá um som assim, aquilo pendurado na porta, pastor. Pastor, é tão bonitinho, pastor. Mas o diabo ele tem que ser simpático. A Bíblia diz que ele consegue se transformar em anjo de luz. Ele tem que ser sedutor, ele tem que ter uma carinha de anjo, ele tem que ser, sabe? E muitas das vezes a pessoa coloca, pastor, aqui ó, ganhei aqui essa sereinha aqui ó, do desenho animado, aqui pastor, essa estrelinha de 5 pontos aqui, que eu coloquei na geladeira. Você precisa pedir a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que te direcione e te mostre. Não coloque coisas abomináveis na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Não coloque coisas abomináveis na sua casa. Porque, irmãos, acontece muitas das vezes casos que a pessoa vem e fala, pastor, eu estou liberto, mas a minha casa não está. Eu escuto barulho de corrente arrastando, porta que bate, todo mundo de repente, só porta no caixão. Barulho estalando dentro de casa a noite toda. Você está liberto, você é abençoado, recebe a unção dessa igreja, recebe o poder do Espírito Santo, absorve aqui a glória de Deus que se manifesta nesse lugar. Mas lá na sua casa, você permite que coisas abomináveis estejam dentro da sua casa. E o pastor não está lá. E mesmo que o pastor tivesse, o pastor não manda na sua casa. Quem manda na sua casa é você. E se você é servo de Deus, quem manda na tua casa é o Senhor. Abra comigo em Jeremias capítulo 32. Jeremias 32, uma palavra também muito importante. Jeremias 32. Jeremias, voltando um pouquinho, 32. Versículo 34. 32, 34. Deus está fazendo uma reclamação, irmão. Sabia que Deus reclama? Deus reclama. Deus está fazendo uma reclamação aqui, ó, 32, 34. Vamos ler a partir do 33? Vamos? E viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Vamos ver que ensino é esse? 34. Antes puseram suas abominações na casa que se chama pelo meu nome.
para o profanarem. Você vai na igreja em dezembro, tem árvore de Natal. Você vai em igreja tal, tem retratozinho do Papai Noel, Nicolau na parede. Você vai no dia de Corme Damião, tem para igreja aí dando bala ungida. Irmão, em nome do Senhor Jesus. Pelo que eu conheço a Bíblia Sagrada, o pouco que eu conheço, sempre vejo Satanás imitando a Deus, mas nunca Deus imitando Satanás. Nosso Deus é criativo. A Bíblia diz que do nada Ele criou os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso estar agora, mas o que é isso, pastor? É uma estratégia para alcançar as pessoas. Eu pego a bala e eu vou consagrar um monte. Olha, eu vou consagrar um monte essa bala. Eu vou apresentar a Deus essa bala. Eu vou colocar toda a minha unção lá no monte. E eu vou vigiliar e vou colocar uma barraca. E eu vou ficar 3 dias apresentando a Deus aquela bala. Irmão, isso é abominação. Abominação. Não vou trazer coisas abomináveis para dentro da igreja, porque a igreja começa a ter juízo divino dentro dela. Então é importante que a igreja tenha essa noção. É importante que a igreja tenha, como diz o versículo 33, esse ensino. E olha, o mais incrível é que tem pessoas que vão ouvir esse CD e vão virar as costas. Pessoas que vão ouvir esse CD e não vão dar ouvidos aos ensinos. Deus está falando, olha, tira coisa abominável na tua casa. Deus está falando, olha, idolatria, guarda-te dela. Deus está falando, olha, fuge da idolatria. Mas tem pessoas que vai virar as costas. Não, eu gosto daquela igreja que eu saio com uma lembrancinha. Lá naquela igreja eu saio com uma rosinha. Lá naquela igreja eu saio com um guardanapo ungido. Lá naquela igreja eu saio com um martelinho com óleo vermelho. Lá naquela igreja, a pessoa gosta de ser enganada. Veja isso comigo no livro de Tessalonicenses. Livro de Tessalonicenses, vão comigo lá no Novo Testamento. Você vê que tem pessoa que gosta de ser enganada. Que isso, pastor? Tem pessoa que gosta de ser enganada. Deus sabe disso. Deus sabe ou não sabe, irmão? Deus sabe disso. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1 logo. Capítulo 2, versículo 1, 2 Tessalonicenses. Amém? Amém. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Diz que se move, né? Pastor, ensina. Prepara sermão, busca Deus, pede direção, se dedica. Aí outro chega lá, olha, mas essa corrente é muito forte. Aí você não, vou para corrente muito forte. Caramba, né? Versículo 2. E não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como se de nós mesmos, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Tem gente querendo enganar, irmão. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes da vinda de Cristo, vai se manifestar o anticristo. E antes do anticristo, vai se manifestar o quê? A apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o esfriamento da fé. Apostasia é o se desviar da verdade. E isso acontece aonde nesse contexto? Acontece dentro da igreja. Paulo está advertindo aos crentes
de Tessalônica. E continua dizendo, versículo 4. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, irmãos, a apostasia, na realidade, nada mais é que já há alguns indícios da manifestação do anticristo. E alguns indícios da manifestação do anticristo começam aonde? Dentro da igreja. O diabo não pode vir destruir a igreja, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então o que ele faz? Ele enfraquece, ele traz contaminação para o corpo de Cristo, ele destrói o corpo de Cristo e depois ele vem como Deus, se assenta na cadeira de Deus, querendo se parecer Deus. Está entendendo agora? Aí diz o versículo 5. Não vos lembrais dos quais coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? Agora vós bem sabeis o que o detém. Agora você sabe o que o detém. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Já está operando. Agora você está entendendo onde opera, né, irmão? Porque se o mundo jaz o maligno, o ministério da injustiça opera onde? Dentro da igreja. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, aniquilará pelo resplendor de sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Peraí, pastor, mas eu não posso acreditar no que o senhor está falando sobre idolatria, não. Porque o senhor está falando isso, mas eu fui num culto, numa corrente, eu fui numa dessas reuniões de concentração de fé. E cheguei lá e obtive, pastor. Porque quando Deus quer usar, Deus usa, pastor. O senhor está falando demais, pastor. Mas olha o que a palavra está dizendo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? De Deus? Satanás. Com todo o poder, sinais, prodígios. Mas são da verdade? Não. Da mentira. Glória a Deus. Sinais da mentira. Pessoas, eu recebi uma graça. Você vê? Pessoa vai lá no Frei Luiz, alcança uma graça. Pessoa vai lá num terreno não sei de onde, consegue uma graça. Pessoa vai lá, Casa da Luz, traga o teu cônjuge em 3 dias ou em 7 dias, sei lá. Consegue a graça. E a pessoa, não, Deus é comigo, estou feliz, estou feliz. Será que é isso? Será que esse é o objetivo do Evangelho? Se parecer com aquilo que não é Evangelho? Não, pastor, é estratégia. Não, pastor, é tática. Não, pastor, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer como os loucos para ganhar os loucos. A Bíblia nunca disse que o crente tem que perder a sua identidade. A Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, seja sal da terra e luz do mundo. Aleluia, Deus. Em todo tempo. Meu Deus, aleluia, Deus. Então veja. Porque na realidade, irmãos, vocês não precisam dessas quinquilharias da fé. Sabe? Hoje tem a chamada casa de quinquilharia da fé, quinquilharia religiosa. Você chega lá, tem óleo que esquenta, aí você passa assim, ó, aquele óleo, parecendo aquele óleo de Vick, né? Você passa assim e tal, daqui a pouco, pastor, o óleo esquentou, Deus está operando um milagre, glória a Deus, entendeu? É, você já entendeu, né? Aí pega lá, aquelas quinquilharias da fé, tem crucifixo lá, que espanta vampiro, tem estaca para furar o peito do Drácula, chega lá, você vai encontrar bala de prata para matar lobisomem, quinquilharia da fé. Irmãos, presta atenção. A igreja de Cristo tem tudo, façam comigo, a igreja A igreja de Cristo de Cristo já tem já tem tudo
que precisa para vencer. Já tem tudo que precisa para vencer. Tudo. Ela já tem tudo que precisa para vencer. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem os dons espirituais, você tem os frutos do Espírito, você tem a palavra de Deus, você tem louvor e adoração nos seus lábios, você tem novidade de vida, você tem santificação, você tem a mente de Cristo, você tem o sangue de Jesus, você tem o batismo pelas águas. O que você precisa mais? O que você precisa mais? Amém. Glória a Deus. Estão inventando coisas para atrair pessoas. Louvado e agradecido. Glória a Deus. Veja comigo, ainda, em 1 de Coríntios capítulo 8. 1 de Coríntios capítulo 8. 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 3. 1 de Coríntios 8, 3. 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 3 ao 6. Diz assim: mas se alguém ama a Deus, você ama a Deus? Amém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Assim que quando ao comer coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é. Fala, o ídolo nada é. Ídolo nada é. Nada é. No mundo e no que não há outro Deus senão um só. Amém. Aleluia. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo que são todas as coisas, e por nós e por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Irmãos, Glória a Deus. Aleluia. nós temos um Deus e um Senhor, Amém. e Ele nos ama. Amém, Jesus. Aleluia. E sabe como é que... Você sabe que relação é uma coisa assim íntima. É ou não é, gente? Relação é uma coisa íntima. Por exemplo, eu gosto da minha esposa, eu amo minha esposa e minha esposa me ama, ela gosta de mim. E como é que a gente vai demonstrar esse amor? Eu vou lá no meu trabalho e vou ficar escrevendo na internet por ela? Ou é melhor estar com ela? Ou então eu vou escrever uma carta para ela, escrevendo para ela: Kátia, você ainda me ama? Ela assim, claro que eu te amo. É assim que se demonstra amor? Não. Ou eu vou estar pessoalmente com ela? Ela pessoalmente comigo. Irmão, essa coisa pessoal é que faz qualquer relação, de qualquer nível, ser uma coisa bonita. É ou não é? É sim. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E preste bastante atenção. O que eu quero dizer com isso? Se você tem a presença de Deus na sua vida, Aleluia. você não precisa da presença de Deus numa rosa. Se você tem a presença de Deus contigo, tu não precisa ter a presença de Deus numa pedra. Se você tem a presença de Deus dentro de você, você não precisa da presença de Deus no sal, quer seja no saco com enxofre, quer seja no saquinho com vinho, com suco de uva, ou qualquer objeto que seja abominável aos olhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus planejou, preste bem atenção, irmãos. Se Deus planejou fazer de você templo dele, é porque ele quer habitar em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, eu não troco essa coisa de Deus habitar em mim por nada desse mundo. Amém. Nada desse mundo. Nada desse mundo. Olha, o homem tentou pegar pedra, Deus, minha glória eu não divido. O homem tentou pegar, minha glória eu não divido. O homem fez imagem, minha glória eu não divido. Cortou árvore, minha glória eu não divido. Deus, então onde tu vai manifestar? Eu manifesto a minha glória na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que diz aqui no versículo que nós lemos, versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. É muito amor, irmão, que Deus tem
e que nós temos que demonstrar a Ele. Porque é uma relação sem barreiras. É uma relação sem bloqueios. É uma relação direta entre Deus e tua vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Segundo aos Coríntios, bem ao lado, capítulo 6, 16, 18. Diz assim, 16, 18, 6, 16, 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Porque vós sois templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Isso é gostoso, né, irmão? Versículo 17. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e vós recebereis, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Não toque em coisa imunda. Olha, hoje você vai receber essa parte da minha camisa. Essa camisa que eu uso pessoalmente. Aí você, não, pastor, não quero. Eu não vou tocar em coisa imunda. Não, mas eu lavei ela. Não quero tocar, pastor. A minha Bíblia me ensina que é coisa abominável. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. 1 de Tessalonicenses, capítulo 1. Voltando. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses. Veja comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Isso. Tessalonicenses, capítulo 1. Todos acharam? Diz assim, no versículo 9. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Tessalonicenses 1, 9. Acharam aí? Amém. Louvado e agradecido é o nome Diz assim, do Senhor. 1, 9. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como os dos ídolos vos convertendes a Deus para servir Deus vivo e verdadeiro. Amém. Vamos repetir? Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertendes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Preste bem atenção. Você pensa que as pessoas não reparam? Pensa que as pessoas não reparam? Irmãos, desculpa o que eu vou falar, mas olha a expressão de uma estátua ou de uma figura dessas, quase sempre com uma expressão de sofrimento. E olha a vida de quem cultua. A estátua está lá, anêmica, apática, pedindo socorro. A pessoa fica do mesmo jeito. Agora, olha a vida de quem vive um Deus vivo e verdadeiro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Passa por momentos difíceis, passa, mas foi golpeada, levantou. O que nós lemos no outro dia aqui? Que nós seremos golpeados, mas nunca feridos. Isso ficou firme gravado no meu espírito, irmão. Eu tomei posse dessa bênção. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma é você. Então, irmãos, vamos chamar os amados, vamos chamar os nossos irmãos em Cristo para que saiam da idolatria.
Você que está me ouvindo por meio desse CD, ou por meio dessa rádio, ou quem sabe aonde estiver e como estiver chegando, essa voz profética, essa voz apostólica, eu quero te dizer uma coisa essa noite. Rompa essa noite com essa contaminação. Em nome de Jesus, se guarde dessa contaminação. Foge dessa contaminação. Vou fugir para onde? Se não você tiver lugar, vem para a nossa igreja em nome de Jesus. Mas você precisa ter um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que não venha trazer para você palha seca. Veja comigo ainda, em 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, 3, 5. 1 de Pedro 4, 3, 5. 1 de Pedro 4, 3, 5. Olha o que diz. Porque é bastante que no tempo passado da vida que fizemos, a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonaria, bebedices e abominações e idolatria. Aí diz o versículo 4. E acham estranho não correrdes como eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, você fugiu dessas coisas? Isso já é passado na tua vida? Mas preste bem atenção. Todos vão ter que prestar conta. Todos quem? Todos aqueles que permanecem nessas práticas. Porque você pensa que pecado, hoje classificado, é aqueles pecados que estão em alta. Né? Qual o pecado que está em alta? Pastor, eu não xingo. Pastor, eu não estou traindo com a mulher de ninguém. Eu não estou roubando ninguém. Então, na cabeça da pessoa, aqueles pecados são os pecados mais graves. Mas para Deus não há pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Pecado é pecado. Então, irmãos, idolatria tem que estar na lista das práticas abomináveis e deixá-las para trás. Por quê? Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os preparado. Está preparado. Apocalipse capítulo 14, 8, 12. 14, 8, 12. Olha o que diz aqui, Apocalipse 14, 8, 12. Estamos já terminando. 14, 8, 12. E diz assim. 14, 8, 12. Achou aí? E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que com todas as nações deu de beber o vinho da ira de sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e ao que recebeu o sinal da sua testa e da sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, e não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquela que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, e aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Presta bem atenção, irmão. Eu sei que você guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas preste bastante atenção sobre o que Deus está falando com você essa noite.
Muita gente não entende que há um preparo até o dia do arrebatamento da igreja. Eu já falei que vem a apostasia. Amém? Amém. Vem a apostasia. Depois vem, na apostasia, o arrebatamento da igreja. E depois, o anticristo. Mas você precisa entender que antes que o anticristo venha, e o arrebatamento aconteça, e a tribulação aconteça, existe um preparo. Que preparo é esse, pastor? O diabo sabe que o mundo jaz do maligno. Não precisa falar isso para ele. Mas ele quer, como eu disse, contaminar a igreja. Como? Através de práticas abomináveis a Deus. Entre estas práticas, a mais usada é a idolatria. Porque ela vai trazer juízo do próprio Deus. O que ele fez no Éden? Lá no Éden ele colocou o homem que tinha comunhão com Deus, inimigo de Deus e praticante de suas práticas. Lá no céu o que ele fez? Ele criou uma rebelião, colocou os anjos contra Deus e criou o seu império. Então o que ele quer fazer novamente? Ele quer evitar que os crentes das igrejas entrem para o arrebatamento. Mas tudo isso tem um começo. Trazendo a idolatria para a igreja. A igreja se desviando da verdade. E sabe onde isso vai terminar? Não apenas com o arrebatamento da igreja. Mas isso vai terminar, sabe onde? Com muito crente adorando o sinal da besta dentro das suas igrejas. O livro de Apocalipse diz aqui, irmão, para nós, que haverá uma imagem, que essa imagem, ela tem quase como um movimento. A imagem da besta, ela consegue se comunicar. E se uma igreja já tem tendência à idolatria, o diabo sabe que já será muito mais fácil trazer o sinal da besta, porque você não sabe o que eu sei. Como as lideranças das grandes igrejas já estão se reunindo num ecumenismo. Você sabe o que é ecumenismo? É o ajuntamento de várias religiões para o mesmo Deus. Isso começou aonde? Na maçonaria. Agora está de modo escancarado. Teve aí há pouco tempo aí esse a seita Moon, vários líderes evangélicos reunidos, mostrando que cada vez mais há um ecumenismo sendo preparado. Ou seja, um pensamento em comum, uma só fé em um só Deus. Será que é o mesmo Deus? E com isso, as igrejas, aproveitando a tendência esotérica, estão tirando a glória de Deus e dando a objetos. E tudo isso vai ser projetado para aqueles que futuramente vão adorar o sinal da besta. E olha o que eu digo, hein? Que ainda haverá líderes nas igrejas batendo nas ovelhas, dizendo assim: para de bobeira, isso não tem nada a ver com o Apocalipse, isso não tem nada a ver com o anticristo, isso não tem nada a ver com o falso profeta, é a modernidade chegando, é o modernismo, sabe, é a evolução, é o progresso chegando. E você precisa ter ouvido de ovelha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora, Paulo teve o trabalho de notificar várias igrejas que ser idólatra custaria o reino. Veja em Gálatas rapidinho agora. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Gálatas 5,
capítulo 19, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São contra o reino de Deus. Vamos ver outro? Efésios 5,5. Bem ao lado. Efésios 5,5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, que é de Deus. Vamos ver mais um? Voltando a Apocalipse, capítulo 21, diz assim, 21, 7, 8, diz assim: quem vencer, quem vem vencer, diga amém. Amém. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus, aleluia. Você está vendo, irmão? Quantas declarações de amor Deus faz aqui, ó? Ó, olha para mim. Idólatra, juízo, sem prosperidade, sentença, será aniquilado. Idólatra. Mas para quem não é idólatra, serei seu Deus e ele será meu filho. Glória a Deus. Sabe que fica difícil para você escolher? 21, 7, 8 diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo de enxofre, o qual é a segunda morte. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, o idólatra já tem o caminho certo. Ai, pastor, graças a Deus que eu sou batizado nas águas. Não estou falando do batismo nas águas. Pastor, graças a Deus que eu já sou de Jesus. Eu não estou falando de você ser de Jesus. Eu estou falando de você ter práticas abomináveis, especificamente idolatria. E isso pode ser em qualquer igreja, em qualquer religião, em qualquer movimento, em qualquer filosofia, em qualquer lugar, seja por objeto, seja por lugar, seja por costume, seja de geração. Estou falando com você essa noite. Então, irmãos, Deus aqui aperta a orelha do líder. Deus aqui está apertando a orelha do líder, falando aqui em 2 de Pedro, capítulo 2, 19. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. 2 de Pedro 2, 19. Diz assim. Olha que interessante. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do qual faz-se também servo. Vou repetir isso aqui que é muito forte. Prometendo-lhes liberdade. As pessoas, olha, você vem hoje aqui cansado e oprimido. Você que está com a tua vida amarrada. Você que está passando aí pelo momento de dificuldade. É macumbaria, feitiçaria, é olho gordo. Hein? Você que está aí vivendo o espírito de derrota, o espírito de miséria. Essas coisas, irmão, atrai gente. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles já estão presos à corrupção, irmão. Já estão presos, são servos. Não fazem mais a vontade de Deus, fazem a vontade da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, faz-se tal também servo. É que você não vê as costas dele. Se você vê as costas dele, você vai ver assim o diabo com 2 ganchos assim, fazendo ele de marionete. Já são escravos da corrupção. Igual o robozinho do diabo. E essa gente vai prestar conta a Deus, irmão. Brincando com vidas, brincando com almas, brincando com a igreja. Porque a igreja não é do pastor. A igreja não é do bispo.
A igreja não é do apóstolo, a igreja é de Jesus. Aleluia, Deus. Ezequiel 13:19. 13:19 diz assim: E vós me profanastes entre meu povo, por um punhado de cevada, por um pedaço de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim a meu povo, que escuta a mentira. É pastor, irmão, comendo do bom e do melhor. São líderes andando com o carro do ano, às custas do povo. Sabe por quê? Mentem em troca de boa vida. Mentem para estar levando dinheiro do povo. Mentem para ele estar construindo palácios, abrindo contas em banco, realizando as suas fantasias e as suas vaidades. Como diz aqui o texto, pelo pedaço de pão. Mentem, ensinando mentira. Se a gente vai prestar conta a Deus, irmão. O juízo não vai começar no terreiro da Umbanda, não. Lá já é do diabo mesmo. O juízo vai começar pela casa de Deus. É pela casa de Deus. Malaquias 2, 7, 8. Malaquias 2, 7, 8. Malaquias 2, 7, 8. Achou aí? Malaquias 2, 7, 8. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Amém, gente? Amém. Pelo menos deveria ser assim. Mas diz o 8. Mas vós vos desviastes do caminho, e muitos fizestes tropeçar da lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Irmão, muitos líderes vão prestar muita conta a Deus, fazendo o povo tropeçar. Deveriam preparar as almas para Deus, mas eles mesmos, segundo o texto que nós lemos aqui, levaram as pessoas a transgredir a lei, a aliança. E Deus está vendo tudo isso. Deus está aguardando o tempo certo para trazer juízo sobre essas vidas. Aleluia, Jesus. Olha aqui que diz em Colossenses sobre as ovelhas. Colossenses 3, 5, 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Avareza é idolatria, irmão. Pessoa que tem amor ao dinheiro, segura o dinheiro, se agarra ao dinheiro, isso é uma idolatria. Agora, eu tenho coragem de falar, é idolatria de tanto quem não oferta a casa de Deus, como idolatria do pastor que só sabe falar disso. Eu tenho coragem de dizer. Irmão, não tenho medo de ficar pobre não, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não preciso do dinheiro da igreja não, irmão. Eu tenho saúde, eu trabalho, e eu creio que a minha prosperidade, nem do meu trabalho muito menos da igreja. A minha prosperidade vem de Deus. Glória, glória a Deus. Porque se Deus quiser tocar no empresário e chegar aqui e falar assim, eu quero te abençoar, e aquele dinheiro vem de uma maneira honesta, irmão, Deus me prospera e pronto.
disse, eu sou o Deus da prata e do ouro. Amém, Deus. Glória a Deus. Eu creio nisso. Mas o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Versículo 6. Pelas quais veio o quê? O carinho de Deus. É isso aí? Glória a Deus. Não. Versículo 6, irmão. Não. Pelas quais veio o cafuné de Deus. Não. Não. Pelas quais veio o tchucu-tchucu-tchucu de Deus. Não. Não? Não. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelos filhos da desobediência. Amém. Então estamos aqui nos últimos versículos finais. Os últimos versículos finais. Eu só quero aqui, eu vou deixar para próximo, mas eu preciso deixar para você aqui pelo menos esses 3 últimos versículos. Abre aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Tá? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Aleluia, Jesus. Achou aí? Amém. 1 Timóteo, capítulo 4 e 2. Mas o Espírito diz apressar. Achou aí, irmão? Expressamente. Achou? Amém. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão do quê? Da fé. Como? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de... Demônio. Então, irmão, idolatria o que é? Espírito enganador e doutrina de... Demônio. Porque se faz você se apostatar da fé. Aleluia. Pode ser uma inspiração divina? Não. Não. Pode ser uma revelação de Deus? Não. Não tem como. E está acontecendo quando isso? Nos últimos dias. Então, irmãos, o Espírito nesse altar está dizendo para você que nesses últimos dias, muitos irão se apostatar da fé. Mas eu tenho uma boa notícia. Você não faz parte desses muitos. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. E diz aqui, para terminar, 2 de Pedro 3,16. O último versículo dessa noite. 3,16. 2 de Pedro 3,16. Achou aí? Amém. Diz assim: falando disto, como todas as suas epístolas, entre as quais pontos difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá novamente, irmão? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, igualmente, as outras escrituras, para a sua própria perdição. Para aqui um instantinho. O último versículo. O que é torcer a escritura, pastor? Você sabe que a Bíblia ela tem uma linguagem figurada e literal. Por exemplo, quando fala assim, da besta que saiu do mar e tinha 10 cabeças com 10 chifres, você sabe que isso é uma linguagem figurada, isso não é literal. Você vai ficar na praia, quero ver a besta saindo, cadê? Não vai ver besta nenhuma. Está falando de 10 reinos, de 10 reis, e as águas estão falando dos povos. Então, é uma linguagem figurada. Existe a linguagem literal. Como diz, nós lemos aqui, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Isso é literal. Então, muita gente, como diz aqui Pedro, que é indouta, que não tem conhecimento, ou inconstante, que não sabe parar quieta, para arrancar
da pessoa, porque a única coisa que ela aprendeu na igreja foi isso. Não fez um curso, não fez um estudo de liderança, não se aprimorou, não desenvolveu o seu talento nem o seu dom. A única coisa que a pessoa sabe fazer é torcer. Como, pastor? É porque a Bíblia diz que Jesus é a rosa de Sarão. Se você levar essa rosa, Jesus é mesmo uma rosa, irmão? Não. Claro que não. Porque o livro de Apocalipse diz que ao vencedor eu darei uma pedra. Se você levar para casa essa pedra, você vai vencer. É isso aí que Deus quer dizer? Não. Não. Ah, porque a palavra de Deus diz para nós essa noite que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você levar esse pão, é assim que funciona? Claro que não, irmãos. Claro que não. O que diz Hebreus 11? Hebreus 11 fala que a fé é o quê? A fé é o firme fundamento das coisas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se isso é fé, como é que eu vou dizer para você? Olha, você vai levar para casa agora esse cálice com azeite. Porque esse cálice com azeite, se você colocar a tua fé agora em prática, estou colocando minha fé em prática? Claro que não. Se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é as coisas que eu vejo. Aleluia, Deus. Isso é lógico. Por que você acha, fechei a Bíblia, por que você acha, por exemplo, que Moisés quebrou a tábua dos 10 mandamentos? Ele estava com raiva? Não. Ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos da lei em face da idolatria. Ele ficou 40 dias e 40 noites no monte. Desceu. Ia trazer a lei, o pacto ao povo. E antes dele estabelecer o pacto, o povo já tinha caído da idolatria. Sendo que um dos mandamentos de Deus era não ter ídolos. Então ele falou, poxa, se eu pegar essa tábua aqui escrita com o dedo de Deus, o povo vai esquecer que é Deus que está mandando eles obedecer e vão ficar adorando. Oh, que tábua bonita. Oh, é o dedo de Deus. Enfim, oh, aqui, ó, digital de Deus. Então Moisés pegou e jogou aquela tábua e quebrou aquela tábua porque falou, o importante é obedecer e não adorar. Glória a Deus. O povo já tinha pegado as joias. Olha só como é que Deus é bom. Saíram da terra do Egito, foram, junto com Moisés, pegaram todo o ouro, todas as joias preciosas da mão de Faraó. Quando eles estavam saindo, Deus faz um pacto com Moisés para com o povo, e o povo transforma todas aquelas joias e bijuterias num bezerro de ouro. É igual a cruz, irmão. Você já viu que a cruz está sempre presente nos cemitérios? Sempre presente nos cruzeiros? Engraçado que na cadeira do Papa tem uma cruz de cabeça para baixo. Você já viu no Salmo 91 fala sobre 3 demônios, e um dos demônios é o quê? A mortandade que assola no meio-dia. Então o que é a cruz? A cruz é o ícone da mortandade que assola no meio-dia. Você pode ver que onde tem cruz, tem morte. Seja no cemitério, seja no cruzeiro, seja pendurado em algum lugar, tem morte. E morte espiritual, porque ali também tem juízo de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei essa noite. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Glória a